O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes. Tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de modo algum, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus continua nos orientando. Já há alguns dias nós temos meditado a carta de São Tiago com ensinamentos que nos ajudam a compreender a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa caminhada de fé. Hoje São Tiago nos alerta a respeito dos ciúmes e da rivalidade. Esses sentimentos que, segundo o texto bíblico, não vêm de Deus. Não expressam a sabedoria divina. Pelo contrário, é coisa do mundo. É coisa diabólica. É coisa terrena, coisa materialista. É algo totalmente diabólico. Você sabe o significado da palavra diabo? Diabo significa divisor. É aquele que vem nos separar. É aquele que vem nos dividir. É aquele que, quando a família está feliz, joga ali a sua semente de maldade, quer separar, colocando a tristeza no coração do marido, no coração da esposa, dos filhos. O diabo é aquele que quer nos dividir, quebrar a nossa comunhão com Deus, a nossa união para com Ele. É aquele que quer nos separar da salvação. Por isso, muito cuidado com a sabedoria dos homens, com a sabedoria humana, porque é algo totalmente terreno, materialista. Especialmente, diz hoje São Tiago: "Se fomentais no coração amargo ciúme e rivalidade, não vos glorieis nem procedais em contradição com a verdade."
Ao contrário, tudo isso não vem de Deus. É algo terreno, materialista e diabólico. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens de toda espécie de obras más. E muitas vezes nós encontramos isso dentro da nossa própria família. Irmãos que sentem ciúmes de irmãos. Não é assim? Basta a gente olhar para o primeiro livro da Sagrada Escritura, o livro do Gênesis. E é justamente por isso que Caim matou Abel. Por ciúmes, por inveja, por rivalidade. Porque a oferenda de Abel agradou mais ao Senhor do que a oferta de Caim, do que a sua própria oferta. Então, ele deixou-se guiar por um espírito de ciúmes, de rivalidade, matando, tirando a vida do seu próprio irmão. Que nós possamos rezar, queridos irmãos e irmãs, para que esse espírito totalmente mundano não se apodere do nosso coração, não se apodere do nosso ser, não se apodere ou seja retirado de dentro de todas as nossas comunidades. Até mesmo os discípulos viviam um pouquinho disso. Ciúmes entre eles, predileção, não é? Mas nós não podemos permitir que o inimigo entre em nossa casa, no meio de nós, a partir deste sentimento totalmente diabólico. E o Senhor nos ensina a buscarmos desta forma a sabedoria do alto, pois é a sabedoria do alto que nos traz a verdadeira paz, que nos coloca diante da paz que vem de Deus, não da paz humana, não desta paz que a gente acorda e fala, nossa, hoje eu estou tão em paz. Não, a sabedoria que vem de Deus nos coloca diante de uma paz transcendente, nos coloca diante da comunhão com o Senhor, o nosso Criador, o nosso Libertador. No Evangelho de hoje, segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29, somos colocados diante de um Cristo que se irrita um pouquinho com a bagunça que os mestres da lei faziam no seu tempo e até mesmo com a falta de fé daquele pai que levou o seu filho possuído por um espírito imundo. Descendo, diz o texto, do monte com Pedro, Tiago e João, Jesus viu seus discípulos rodeados ali pelos mestres da lei. Então, um pai chegou e disse, Senhor, trouxe a ti o meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que esse espírito ataca, joga o menino no chão e ele começa a espumar pela boca. Já imaginou isso? Algo assustador. Ele se joga no chão, arranja os dentes e fica totalmente duro. Aquele pai dizia, eu pedi aos teus discípulos para rezarem, para tirarem o espírito dele, mas eles não conseguiram. Jesus disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando? Até quando, Jesus diz, terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram a Jesus o menino. Não é? Quando o Espírito viu Jesus, já sacudiu violentamente o menino, que caiu possuído no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai, desde quando ele tem isso? O pai disse, desde criança, ou seja, sempre teve. Muitas vezes o Espírito tentou matá-lo, lançando no fogo e até mesmo sob a água. E é aí que aquele homem olha para Jesus e no momento de desespero, como um pai, como você que é pai e mãe, muitas vezes já pediu a Deus pelo seu filho, Senhor, só que muitas vezes nós rezamos errado. E aquele homem rezou de forma errada, ele disse, Senhor, se podes, faça alguma coisa. Tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus olhou para o homem assustado e disse, se podes. Como se quisesse dizer, você não me conhece? Você não sabe quem eu sou? Como ousa questionar a autoridade do Filho de Deus? Se podes, tudo é possível para aquele que tem fé.
Por isso hoje eu digo a você, meu irmão, minha irmã, não importa a situação que você esteja passando, jamais duvide do poder de Deus, jamais questione a realeza do Senhor. Se podes, não, Senhor, eu sei que o Senhor pode. Se queres, talvez seja a expressão mais correta neste momento. Jamais questione o poder de Deus, porque Deus tudo pode e a fé nos coloca diante dele. Tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino então disse em alta voz: eu tenho fé, mas ao mesmo tempo, numa oração confusa, ele diz: mas ajuda a minha falta de fé. Ou seja, eu acredito, Senhor, e muitas vezes a expressão deste pai é a expressão de cada um de nós que reza, mas que reza de forma ainda pequena, que reza ainda não de forma plena, que reza muitas vezes com o freio de mão puxado, duvidando da ação de Deus. Senhor, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé, disse aquele pai. Ajuda a minha falta de fé. E naquele momento, Jesus ordenou ao espírito impuro: eu te ordeno que saias agora do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino de forma violenta e saiu dele. E o menino caiu e ficou ali como morto. Os fofoqueiros já gritavam: nossa, ele matou o menino! Ele tirou a vida do menino! Gritavam: ele morreu! Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou em pé, vivo, curado, libertado. É esse o nosso Deus, meu irmão, minha irmã, o Filho de Deus, o Messias, apresentado por São Marcos na liturgia de hoje. Deus de Deus, luz da luz. Ele é Deus e Ele tudo pode. E aquele que acredita no poder de Jesus Cristo, com certeza vai receber a libertação. Assim como aquele pai, assim como aquele menino possuído por um espírito violento, eles acreditaram. E mesmo na falta de fé, mesmo na confusão diante da sua oração, aquele pai teve a sua graça alcançada. Você que é pai que tantas vezes reza pelo seu filho, você que é pai, que é mãe, que ainda, olha, não recebeu notícias do seu filho que foi pular carnaval e ainda não voltou para casa, reze a Deus, peça ao Senhor, não é? Reze ao Senhor, mas reze com fé, confiante, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus tudo pode, porque para Deus nada é impossível. Jesus dizia aos seus discípulos que esse tipo de demônio só podia ser expulso através da oração. Que sejamos pessoas cheias de oração, pessoas que rezam, não simplesmente o Pai Nosso, a Ave Maria, o Crê em Deus Pai, que são orações fantásticas dadas pela igreja, mas viver em oração é diferente de rezar uma oração. Deus nos chama a isso, a sermos pessoas orantes, pessoas que vivem da oração, pessoas que vivem na oração, pessoas que vivem pela oração, desde o nascer ao pôr do sol, que sejamos pessoas cheias de Deus, cheias do amor, cheias da paz, da sabedoria que vem do alto, que possamos acolher esse ensinamento em nosso coração, assim como nós cantamos no Salmo responsorial. Os ensinos do Senhor são sempre retos, jamais trazem tristeza, mas sempre alegria ao nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.